Os emojis ganharam relevância na comunicação do mundo atual. Compostos por caracteres padronizados, as figuras permitem uma análise detalhada de como as pessoas transmitem sentimentos e intenções através de uma mensagem de texto, tornando a comunicação mais fácil. Mas atenção, você precisa saber qual o emoji certo na hora de se comunicar para não causar uma dupla interpretação. É possível escrever uma mensagem sem usar letras, somente com os emojis, ganhando espaço e tempo. As marcas, tanto as grandes como as pequenas, também já se adaptaram à nova linguagem de se comunicar na internet. Tem coisas que a gente nem consegue falar em palavras, a gente vai lá, coloca um coração para falar que a gente está demonstrando um amor por aquilo que ela postou ou por aquilo que ela comentou ou gerou dentro de um grupo de WhatsApp. Então, sim, o emoji ele vem aí para transformar palavras em emoção. 12 anos depois do seu nascimento no Japão, a febre emoji tomou conta do mundo quando a Apple os integrou à biblioteca de caracteres do iPhone. Desde então, só se multiplicaram. Antigamente a gente usava muitos símbolos para gerar um emoji. Então, os símbolos antes eram emoji. Só que agora, com a era digital, que foi muito rápida essa era, veio digitalização, veio o desenho, veio o artístico, veio o design, né? Então isso aí traz muito mais a sensibilidade do que qual que é aquela pessoa, o que ela está sentindo, né? O que ela está demonstrando para mim. Então é isso que o emoji vem para trazer. E não importa a cultura, esses ícones cheios de personalidade nos permitem mostrar como nos sentimos quando não conseguimos ver um ao outro, ou mesmo ouvir as vozes uns dos outros. Mas é preciso ficar atento, viu? Para não exagerar e se comunicar com o emoji na hora errada. Cada emoji tem um significado. Talvez para mim seja um significado, uma piscadinha, para você seja outro. Ou também da chama, que está sendo muito falado, né? A chama para a gente era só um foguinho. Ah, tá tendo incêndio em algum lugar. Mas não, chama pode ser chamar eu para conversar, chamar para fazer alguma ação. Então pode ser só o significado. A gente tem que ter esse cuidado também. Isabela, é possível trabalhar o emoji de uma forma que não seja cansativa, mas que pode aí gerar algum gatilho do cliente, algo nesse contexto? Com certeza, o digital ele é possível trabalhar de todas as formas e o emoji ele vem sempre para acrescentar. Com aquele cuidado, né? A gente tem que sempre, aquilo faz ligação, né? Aquele emoji faz ligação com a empresa, com o que ela quer trazer, com qual é o posicionamento que ela quer trazer. Então é esse cuidado que a gente tem que fazer, é o filtro. Então usou o filtro para usar o emoji, tá tudo certo, a empresa pode ficar à vontade. Depois de criar uma guitarra a partir de uma viola de coxo em 2014, o músico Billy Espíndola deu mais um salto rumo às sonoridades mundiais e acaba de lançar a guitarra de coxo Double Neck. A última versão consiste em uma edição mais avançada, com sonoridade mais completa e a principal novidade, 2 braços. Foi o próprio Billy Espíndola, que trabalha há 10 anos como luthier, que construiu a guitarra de coxo Double Neck. Para o desenho diferenciado do novo projeto, Billy escolheu madeiras mais resistentes e, apesar da ideia ser antiga, o processo de construção durou cerca de 3 meses. Com a ideia de fazer a guitarra de 2 braços, a gente precisava de uma coisa, de um corpo mais resistente. Então a gente resolveu aproximar um pouquinho mais da guitarra elétrica e fazer um corpo sólido, mas com madeiras regionais também. É um corpo de sucupira, que é uma madeira mais resistente. Então aí o projeto da Double Neck foi possível com essa madeira um pouco mais resistente, trabalhando com um corpo sólido. Então essa é a diferença básica assim, do corpo da primeira guitarra de coxo para a guitarra de coxo Double Neck. A nova guitarra representa um salto rumo às sonoridades mundiais. Ela consiste em uma edição mais avançada da primeira guitarra, criada pelo músico em 2014, com uma sonoridade mais completa e a principal novidade, 2 braços. A guitarra Double Neck ela é a continuação do projeto da guitarra de coxo inicial, né? Quando a gente construiu a primeira, já tinha essa ideia de fazer uma de 2 braços, né? Para aproximar ainda mais a viola de coxo
da guitarra elétrica, que é o instrumento que eu sempre toquei, sempre estudei. Então, assim, uma forma assim de juntar duas coisas que eu amo. Dessa vez eu juntei elas duas, assim, realmente juntei as duas mesmo, né? Porque agora o braço de cima é mais parecido com a primeira guitarra de coxo que eu tinha feito. E o braço de baixo, simula uma guitarra elétrica, a gente consegue reproduzir o som fiel de uma guitarra elétrica, né? A guitarra elétrica é essa que possibilita a gente tocar vários estilos. Então a gente aproximou o regional do internacional de uma maneira sutil. Agora é possível a gente misturar cada vez mais os ritmos cuiabanos com sonoridades internacionais. A invenção é ousada, mas Billy reforça que o novo instrumento musical não tomará o lugar do antigo. Tem espaço para todo mundo brilhar. A gente quer aumentar a família, né? Agora tem o mocho, o ganzá, a viola de coxo, a guitarra de coxo e a guitarra de coxo do boneco. Então, isso aqui é a nossa forma de mostrar o carinho que a gente tem pela cultura. E daqui para frente, novas invenções vão surgir. É só aguardar. Eu não vou revelar agora, né, assim, os meus projetos futuros, mas tem mais coisa aí para sair de guitarra de coxo aí. Tem mais 3 modelos que eu tô na manga esperando o momento certo para poder lançar. E vocês podem aguardar que a Luthieria do Espaço Tom tem muita coisa ainda aí para mostrar para vocês. O novo normal da Covid-19 trouxe muitas adaptações, principalmente no universo da arquitetura. Afinal, ficamos praticamente o ano passado inteiro presos dentro de casa e alguma coisa tinha que mudar. Agora, para 2021, o projeto Como um Mini Mundo de Aconchego veio para ficar. Pensar nos ambientes integrados, ter mais flexibilidade no layout para diferentes atividades e que os mobiliários e revestimentos sejam de fácil manutenção, tanto para a limpeza quanto no quesito durabilidade. Essa é a tendência da arquitetura do aconchego. A arquitetura, ela, vamos dizer assim, ela vem se consolidando mais ainda com esse conceito, porque a gente conseguiu diminuir a área e trabalhar ambientes que são integrados entre si. Por exemplo, o espaço gourmet. O espaço gourmet hoje é o coração da casa. É o espaço que você recebe os amigos, você vai fazer um churrasco fim de semana, você vai fazer as refeições no dia a dia. E aí você tem uma porta que divide da parte da sala. Então, quando você quer integrar toda a sua casa, a gente vai imaginando aí um sobrado, por exemplo. Você abre a porta, do outro lado está a sala. Está o seu filho assistindo uma TV, jogando um videogame, você está aqui fazendo um churrasco. Do outro lado a gente tem na área externa uma piscina. Então você tem uma casa com menos parede. Aí você realmente tem um contato com a pessoa que está na sala, com a pessoa que está na piscina. Então a gente integra os ambientes. Para este arquiteto, a nova realidade veio para ficar. Benhur destaca que o profissional de arquitetura e designer terá um papel ainda mais importante nos projetos de residência, pois é deles a responsabilidade por humanizar os espaços. Quando a gente pega aí 8, 9 anos atrás, as casas que a gente fazia, elas eram setorizadas, né? Principalmente a cozinha parecia que era uma coisa que tinha que esconder. Hoje ela veio e se tornou o coração da casa. Então, assim, é um espaço que está integrado. A sala, ela se torna um atrativo. A gente não tem mais estar, jantar separado. Então, tudo é uma coisa só. Então, assim, quando a gente traça essa linha do tempo, a gente vê aí, ó, já uns 4, 5 anos que esse conceito é muito forte. Hoje você vê arquiteturas, já falando um pouco de fachada, modernas no sentido assim das marquises, não vê aquele telhadão como antigamente. Então se você entra num condomínio mais antigo, você vê muita casa de telhado, vamos falar assim para que todos entendam, de telhado aparente. Já hoje você vê mais as construções contemporâneas, onde a gente tem um telhado mais slim, escondido, né? Então toda essa característica, essa arquitetura, ela veio vindo já de uns 4, 5 anos. E quando chegou a pandemia, aí que as pessoas viram a real necessidade e a importância de você ter esses ambientes que integram pelo fato de unir a família, de você ter um ambiente ali que você receba os amigos, esteja com a família e possa realmente desfrutar em um sábado, um domingo, de um churrasco, alguma coisa, com todos
no mesmo ambiente. Neste projeto, o arquiteto mostra um exemplo do que representa na prática esta nova arquitetura. Aqui a gente tem um espaço gourmet que está integrado com a parte da sala. Neste caso, o cliente ele queria que a sala dele tivesse junto com um espaço gourmet. Essa arquitetura aqui, embora ela seja contemporânea, ela tem alguns toques clássicos, né? Então a gente tem aqui elementos como a madeira, que trazem um aconchego. A gente tem uma casa com aberturas para a parte externa. Você pode ver que você consegue ver todos os espaços externos. E o melhor, a arquitetura do aconchego cabe no bolso de todas as famílias. Os nossos projetos, ele tem um mesmo DNA. O conceito ele está presente numa casa de 100, 125 metros, até uma casa de 300, 400 metros. O que muda é o tamanho de cada ambiente. Uma pessoa que é um gourmet de 80 metros, de 50 metros, o outro pode fazer um gourmet de 20 metros. Então, assim, o DNA, vamos dizer assim, o DNA, a essência é a mesma. Tanto para a pessoa que quer fazer uma casa pequena, térrea, ou sobrado, quanto uma pessoa que quer fazer uma casa de luxo. Então, todas vêm com a mesma linguagem, com a mesma consciência de fazer esses ambientes, vamos dizer assim, mais compactos, porém funcionais. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente falou sobre a cultura do cancelamento, que é a disseminação da cultura do ódio nas redes sociais, que causam danos irreparáveis. Algumas pessoas, já há registros, que chegaram a cometer suicídio por conta desse ataque violento que sofrem dos chamados haters nas redes sociais. Então fica aí esse diálogo, esse debate para que a gente possa avaliar as nossas atitudes, para que a gente possa orientar os nossos filhos, os nossos jovens, no sentido de que, embora a internet possibilite esse anonimato, que muitas vezes traz a ideia de que não haverá penalidades, a gente precisa olhar além de tudo isso, entender o outro, se colocar no lugar do outro e entender também os prejuízos que certos tipos de atitudes causam na nossa sociedade. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 1h da tarde. Você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela, mandando a sua sugestão de pauta, sugestão de assunto que você gostaria de ver debatido aqui. Os nossos canais de comunicação são 2, o Instagram, @papocomela, e também o nosso e-mail, papocomelatbo@gmail.com. Tenham todos uma excelente semana. A gente volta na semana que vem trazendo mais informação para você. Até lá!